Amém. Podemos sentar, né, para a gente conversar um pouquinho hoje. Quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor me trouxe à memória o meu começo da caminhada cristã, que eu não era nem crente de verdade, eu acho, né? Estava começando ali esse processo e a gente costumava ir para a casa de uma amiga orar todas as sextas-feiras. E numa sexta-feira especificamente, o ministro que estava lá, ele falou a respeito daquele filme Quarto de Guerra, não sei se vocês já assistiram. E ele falou para a gente fazer um quarto de guerra na nossa casa. E aquilo gerou algo dentro de mim. E eu falei, eu preciso fazer esse quarto de guerra. Um quarto de oração. Só que só tinha um quarto, gente, na minha casa. Não tinha quarto de guerra. Não tinha onde eu fazer um quarto de guerra. Eu falei, pai, e agora? E eu não lembro se foi ele que sugeriu isso. Eu sei que eu fiz uma caixa de guerra naquela época. Eu peguei essa caixa, gente, aqui não está mais as orações que tinham aqui dentro, só que aí eu não tinha como fazer o quarto e eu comecei a anotar. Eu comecei a interceder pelas pessoas e vinha coisas. Eu comecei a interceder pelas pessoas e eu anotava aqui a conversão de fulano de tal, coisas que eu queria, sabe? Coisas assim. E eu ia lá e entregava. E eu colocava dentro da caixa, orava. E aí, um tempo depois, a gente já tinha mudado de casa e tudo, e eu com essa caixa eu fui abrir. E aí, quando eu abri, eu falei, meu Deus, as orações respondidas. Meu Deus, eu estou dizendo que eu ainda não era crente, né, igual eu sou hoje. Então, assim, por mais que eu tivesse uma noção, eu não tinha tanta noção de como era o poder que uma oração tem. Né? E aquilo ali me fez enxergar, meu Deus, na simplicidade. Sabe, Deus é muito simples. E às vezes a gente que coloca dificuldade. Às vezes a gente quer, eu preciso, se eu não tiver um quarto de guerra na minha casa, eu não vou orar. Não. Gente, eu ouvi uma pessoa me dizer assim, eu não consigo orar na minha casa. Aí sério, gente, uma pessoa crente há muitos anos. Não, eu não consigo, eu só consigo orar se eu for para o monte, se eu for... E aí, quando essa pessoa falou isso, eu parei, eu falei, como assim? Tem alguma coisa de errado? É a mesma coisa que eu disse, eu não consigo falar com meu marido dentro da minha casa, eu só consigo conversar com meu marido se eu sair. Porque dentro da minha casa, a pessoa mais íntima que eu tenho é meu marido. Então, imagina, você está ali com uma pessoa e pior, o Espírito Santo está dentro. Como é que eu não consigo me comunicar com ele dentro da minha casa? Não é verdade? Então, assim, e o que o Senhor quer trazer para a gente hoje, que eu entendo que a gente precisa estabelecer é o básico, é o simples. E o que é o simples? Nós somos pentecostais, né? Então, a gente é batizado no Espírito Santo. E quem ainda não vai ter essa oportunidade. Mas nós oramos em línguas. E o simples, o básico, o que a gente deveria gastar tempo é em oração em outras línguas. Né? E a gente tem um exemplo bíblico perfeito, né, que é Paulo. Eu acredito que ele é um dos maiores exemplos, né, que a gente vai ter nas Escrituras. E o que Paulo fez, gente? O que Paulo suportou em nome da fé? Eu fico pensando, será, pai? Tem hora que eu falo assim, pai, será que eu estou pronta para isso? Porque Paulo, ele suportou naufrágio, ele suportou açoites, ele suportou de tudo. Mas olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios. Abre para mim, Rai, por favor. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Primeiro que ele era ousado, né? Para dizer isso, eu falo mais do que vocês tudinho. Consciência. Provavelmente ele não parava. E a oração em outras línguas, ela tem o poder de nos edificar. O que é edificar? Edificar é construir algo. Pensa lá, quando a gente está vendo, né, um prédio em construção, primeira coisa, eles vão lá, né, fazer um buraco, vão fundamentando.
E vão sendo construídas coisas na gente que a gente não tem nem noção. Que de repente você vai encontrar uma circunstância e porque você orou em outras línguas, você nem sabe, mas na hora que a circunstância chega, você já tem a palavra certa, a coisa que talvez era difícil para se desdobrar, se desdobra de uma maneira leve. Por quê? Porque o Espírito já tinha orado através de você. Porque a oração em outras línguas é uma oração com a ajuda do Espírito Santo. Olha que perfeito. Nós falamos, mas Ele está ali, nos ajudando, porque a gente não sabe orar exatamente perfeito, a gente tem, por mais, e tem hora que falta até palavra, e tem hora que a gente está passando por circunstâncias que a gente fica até, não sei mais nem o que é orar, parece que acabou as palavras, mas a oração em outras línguas, ela não acaba, não tem fim, é constante. Mas Aline, mas é difícil. Sabe, é algo que eu aprendi na escola de ministro, eu achei fantástico. E de fato muda a nossa vida de oração. Dedique 5 minutos. A Sheila Lacerda, ela falou que ela começou com 5 minutos, acordando mais cedo para orar em outras línguas, dentro desses 5 minutos. Gente, daqui a pouco 5 minutos já não eram mais suficientes. Porque se tornou fácil, se tornou leve. Mas no começo pode parecer difícil. E não precisa ser só encaixotado. Não, só pode ser se for assim. Se eu acordar, 5h45 e eu vou orar até 6 horas. Não é assim, a oração em outras línguas pode ser o dia inteiro. Pode ser o tempo todo. Eu lembro uma vez eu olhando meu pastor, vou falar do senhor, tá? Não pedi autorização. Mas ele estava lá assim, a gente estava nem ouvindo, mas era notável. Ele orando em outras línguas. Pode reparar. De repente, quando você olhar para ele, ele vai estar lá. Por quê? Porque a oração em outras línguas você não precisa estar... Gente, nunca vai ser. O nosso relacionamento com Deus não é algo para chamar a atenção, não é algo, mas é algo entre nós e Ele. E essa oração em outras línguas, ela vai produzir frutos que a gente nem sabe. E aí estava lá ele, quem sabe ali ele estava gerando vidas, quem sabe ali o que estava acontecendo naquela oração, todo o tempo. E eu quero inclusive recomendar esse livro do irmão Reagan, que é muito bom, eu acho que eu já li umas 2 vezes, e ele tem um testemunho que ele fala que a oração em outras línguas ajuda até você a se livrar de circunstâncias constrangedoras. Você coloca a sua carne no lugar. Ele fala que ele estava em um local onde as pessoas... Acho que era na barbearia, salvo engano. E as pessoas falavam muito palavrão. Homem na barbearia, falando palavrão. E ele estava lá, orando em línguas aqui, baixinho. Ninguém, Ele disse que ele era livrado de se contaminar com o ambiente. E a oração em outras línguas faz isso. Sabe, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode estar orando em outras línguas, lavando louça, arrumando a casa, dentro do carro. Não tem nem desculpa, não. Lógico que parar um tempo é perfeito, mas onde tiver, sabe, eu posso estar falando em outras línguas. E é algo poderoso. A oração em outras línguas é uma maneira da gente estar engrandecendo ao Senhor. Sabe? Quando a gente ora em outras línguas, a gente está engrandecendo ao Senhor. A gente fica mais consciente da presença do Espírito Santo. E é uma forma de adorar a Deus. E quando nós oramos constantemente em outras línguas, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é interessante porque... parece que as coisas naturais vão perdendo valor. Entende? Não é perdendo valor, sim, mas aquilo que parecia ser tão grande, tão importante, se torna tão pequeno. Não é? Então, o natural, ele começa a ficar minimizado diante da grandeza do Senhor. Amém? E ela estimula a nossa fé. Ela não gera fé, tá, gente? Mas ela estimula a nossa fé. Estimula a nossa fé. Porque quando nós estamos orando em línguas, primeiro que precisa ter fé para orar em outras línguas, né? Porque você naturalmente não sabe o que está falando.
Vai ter circunstâncias, sim, que o Senhor vai te dar interpretação, e glória a Deus por isso, mas nem sempre. Vai ter vezes que você vai estar orando que você pode estar salvando a vida de alguém. Né? Nesse livro tem vários testemunhos. Tem o testemunho de uma moça que veio alguém na mente dela para ela orar. Ela não sabia, era um irmão da igreja, ela não sabia como orar. Como que eu vou orar, Senhor, por essa pessoa? E ela começou a orar em outras línguas. No dia seguinte, ele trabalhava acho que era com andaimes. Vou lembrar porque eu não li agora, né? Mas ele trabalhava com andaimes, não era isso? Pronto. E aí ele precisava subir. Na hora que ele foi subir, veio a trava. Não sobe. E ele falou, eu não vou subir. E eu sugiro que vocês não subam também, não. Aí o rapaz que estava do lado dele, que frescura, cara. Sobe logo. Então já que você não vai subir, não, eu subo. Infelizmente, o rapaz que subiu morreu. Correu um problema lá em cima e ele morreu. Ou seja, a oração dela, a intenção era para ter livrado todos, né? Infelizmente, o outro não foi livre, mas o irmão ao qual ela orou em outras línguas, sem saber pelo que estava orando, glória a Deus, foi salvo. Amém? Então, assim, é justamente por isso. E é muito bom porque a gente sabe que é tudo por Ele, é para Ele, é através dEle, não somos nós, né? É Ele. E ela é a melhor forma de agradecer, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes falta palavra. Pai, eu sou tão grata por isso. Mas quando você está orando em línguas, é a oração perfeita. É a oração perfeita, você agradece do jeito certo. Ela provê refrigério espiritual. Né? Às vezes a gente está tão cansado, fisicamente mesmo, mentalmente, né? Acontecem circunstâncias, a gente não, sei que aqui não acontece isso com ninguém, né? Mas às vezes vem aquele cansaço mesmo, que faz parte do natural. Mas quando você começa a orar em outras línguas, parece que vai levantando, e você vai se levantando por dentro, né? E vai se ativando. Então ela provê esse refrigério espiritual. Ela ajuda a dominar a nossa língua. Gente, que coisa boa, né? Como eu melhorei nisso. Antes, né, a questão de falar muitas vezes por impulso. Parece que não dá tempo de pensar, né, Rafa? Rafa entende. Não dava tempo de pensar. Muitas vezes, quando eu vi, eu já tinha falado, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu não esperei? Por que eu não pensei? E a oração em outras línguas, ela te ajuda a refrear a sua língua. Porque você fica ali, algo acontece, gente, dentro de você vai se edificando, vai treinando, e daqui a pouco, quando você vê a circunstância que antes você abria a boca para falar, você fica calado. Ou simplesmente vem uma palavra de sabedoria, né? Vem uma instrução correta e não um impulso, né, carnal. E ela protege contra a contaminação do mundo, né? Que foi essa que eu já tinha compartilhado com vocês. Em qualquer lugar, a gente pode estar orando em outras línguas, sabe? Satanás, ele é especialista em tentar nos enganar. Então, quando você começar a orar em outras línguas, ele vai dizer assim, tá dando resultado não está acontecendo nada. Não, tu está só perdendo seu tempo. Mentira dos infernos. Mentira, porque a verdade é que você está construindo algo. Imagina que você é um prédio, um grande edifício, tem algo ali para ser construído. E se você não tem a prática, né, se nós não desenvolvemos essa prática, a gente vai deixar de estar com esse edifício pronto. A gente vai estar com, talvez pela metade. E a oração em outras línguas, ela vai construindo. Coisas que eu nem sei, mas o Senhor sabe. Né? E glória a Deus por esse presente que foi o Espírito Santo que foi deixado para nós. Né? A oração em outras línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Porque
Nós recebemos sim uma porção do Espírito Santo quando nascemos de novo. Mas a oração em outras línguas, ela é um revestimento de poder. É algo além. Pensa assim, é algo além. Eu posso ir para níveis com Deus que eu sequer imaginei. Sabe? Entrar em dimensões espirituais que eu nunca nem passou pela minha cabeça. E quando eu falo isso, não é para a gente temer. É para a gente querer avançar mesmo. Senhor, eu quero. O que o Senhor tem para mim? Eu sei que tem mais. Eu sei que isso aqui é pouco. Eu sei que eu posso mais em Ti. Pai, o que o Senhor quer revelar para mim? E começa na oração em outras línguas. Às vezes vão vir palavras naturais. Às vezes você... né? Meu marido ri e brinca com relação às minhas orações. Mas já teve orações em outras línguas que eu fiz... que eu vi futuro de pessoas sendo afetadas. Eu não sabia por que eu estava orando pelaquela pessoa. Verdadeiramente era uma pessoa que nem passaria pela minha cabeça orar. Mas enquanto eu estava orando em outras línguas, surgiu o nome da pessoa. Continuei orando em outras línguas. 2 dias depois, a gente teve uma resposta relacionada à vida daquela pessoa. Algo que estava ali, né, foi paralisado. E eu nem sabia da circunstância, nem sabia, não tenho nenhum relacionamento com essa pessoa. Conheci assim de vista. Mas chegou a notícia para nós. Então, assim, a gente não sabe. E nós estamos aqui para cooperar com Deus. Sabe? Ela vai nos ajudar também a interceder. Né? É a oração perfeita. Nós temos vários tipos de oração, que é maravilhoso. Mas a oração em outras línguas, eu digo que é indispensável para a nossa vida. Né? E ela vai até trazer, agora é a hora de você fazer um tempo de consagração. Enquanto você está orando em outras línguas, vai chegando. Agora é um tempo de você orar por fulano de tal. De repente está orando, vem a Wanda lá na minha mente. Opa, pai, o que é para eu orar? Chegou a nota do que é para orar? Não, ore em outras línguas. Ore em outras línguas, até porque a gente não precisa saber da vida de ninguém. Né? Eu acredito que é uma forma muito boa, né, do Senhor guardar a vida das outras pessoas. Porque o que é para a gente saber e para a gente orar, Ele vai compartilhar também. Amém? E quero aproveitar esses minutinhos finais para a gente estar falando a respeito da nossa conferência. Sabe? Eu quero, né, como é que fala? Incentivar a todos a estarem intercedendo por esse tempo. Sabe, eu creio que o Senhor quer trazer muitas coisas específicas para nós como igreja, para nós no individual. Sabe, o Senhor quer edificar coisas, o Senhor quer trazer muita coisa. Então, se a gente tirar um tempinho para orar, nós vamos tirar um tempo agora de oração, mas se a gente tirar um tempo nas nossas casas para orar, eu tenho certeza, sabe, que vai ser melhor ainda, né? Vamos gerar expectativa para esse momento e colocar nossas orações em ação também. Amém? Amém. Eu agradeço você que ouviu essa ministração até esse momento. É um grande prazer. Mas existe um presente maravilhoso. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça essa oração comigo. Deus, eu te reconheço como meu único e eterno Salvador. Venha habitar no meu coração e eu acredito que todos os meus pecados estão perdoados. Você que fez essa oração comigo, acesse o link aqui embaixo, preencha o formulário e é um prazer receber você.